Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos mais uma vez gratos por essa santa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, aprendendo, conversando um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. E dando continuidade, então, às leituras e estudos que estamos fazendo da nossa apostila de Espiritismo, hoje nós vamos para a aula 25, onde a gente vai falar sobre amai-vos os inimigos. Então a gente vai falar um pouco sobre o inimigo, a gente vai falar sobre o inimigo encarnado, o inimigo desencarnado, e como a gente pode amenizar isso com o perdão. Então, um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, para quem tem a apostila física, nós estamos na página 86, e quem vai começar a leitura para nós hoje é a Liliane. Por favor, Liliane, pode começar. Amar os vossos inimigos. Tendes ouvido o que foi dito: amarás a teu próximo e aborrecerás a teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeia e orai pelo que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Por que não amardes senão aos que vos amam? Que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, versículo 20, capítulo 43 a 47. E se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento é o que tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos bem, que merecimento é o que vós tereis? Porque isso mesmo fazem os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento é o que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que se lhes faça outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem nada esperar, e tereis muita avultada recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz o bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas, capítulo 6, versículo 6, capítulo 32, 36. O que é o inimigo? Para compreender o ensino de Jesus, é necessário entender o significado da palavra inimigo. Etimologicamente, a palavra inimigo é formada pelo afixo in, associado ao substantivo amigo, obtendo-se a expressão inamigo, que ao longo do tempo ficou transformada em inimigo. O prefixo in indica negação da palavra, que se segue, e assim, in mais amigo, significa, em boa semântica, o não amigo. O não amigo é um verdadeiro adversário qualquer. É um adversário especial. Aliás, muito especial, pois ele era um amigo que deixou de ser amigo e passou a não amigo. Um desconhecido pode ser um adversário, mas nunca poderá ser inimigo. Cabe indagar, e por que deixou de ser amigo? Porque foi agredido em seus direitos, interesses e até mesmo fisicamente por aquele a quem agora considera como não amigo. Ele procura um não amigo para se vingar, exigindo a reparação dos danos, prejuízos, sofrimentos e até a humilhação sofridas. É necessário entender que se torna inimigo aquele que foi ofendido. O que ofendeu, o agressor, não considera o ofendido como seu inimigo, pois o ofensor, que se compraz com o que fez,
sente-se satisfeito. O ofendido sofreu a humilhação, a punição e teve seus direitos e interesses prejudicados. O ofendido considera o seu agressor como inimigo. É de somenos importância o ofendido revelar-se como inimigo do ofensor. O ofendido até dissimula para poder agir mais à vontade. O ofensor que se cuide. Isso aí, Liliane, muito bom. Ana, Paulinho, podem continuar, aí depois a gente faz um fechamento, a gente comenta tudo. Como a apostila é pouquinho hoje, assim, né? São só 3 páginas, a gente pode ler tudo de uma vez. O inimigo encarnado e o desencarnado. Podemos ter 2 espécies de inimigos. Uma delas é o inimigo encarnado. Comumente não sabemos se temos ou não inimigos encarnados, pois é raro alguém se aproximar e informar-nos que é nosso inimigo. Sabemos que ao longo da vida, numa encarnação, praticamos atos, atitudes, comportamentos que podem desagradar pessoas à nossa volta. Aqueles que se sentirem agredidos e prejudicados poderão passar a ser inimigos, sem que nós saibamos que amigos passaram para inimigos. Na vida comum, há tantas aproximação e afastamento de pessoas conhecidas à nossa volta, pelas circunstâncias da vida, que não damos maior atenção a esses fatos. Mas o inimigo dá muita atenção e procura uma oportunidade para se vingar, para devolver a agressão, a fim de que nós possamos experimentar também dano e prejuízo igual ou maior ao que lhe causamos. A outra espécie de inimigo é o inimigo desencarnado. Pode ser inimigo encarnado da presente encarnação, que desencarnou, ou pode ser inimigo de reencarnações passadas. As razões para ter se tomado inimigo no passado são as mesmas pelas quais uma pessoa se torna inimiga no presente. O inimigo desencarnado nos procura pelo pensamento e, quando nos encontra, começa a executar sua vingança. Tem o campo livre para agir porque não percebemos a sua presença e não sabemos da sua existência próximo de nós. Somente depois de sofrermos o efeito de sua ação e sua influência é que podemos perceber que existe algum espírito perseguidor à nossa volta, até chegar à situação de identificá-lo como inimigo. Até identificá-lo, podemos passar por longos anos de sofrimentos e perturbações. Allan Kardec, no OS, orienta: o espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de mais nada, que a maldade não é o estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea e que, da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material de seu inimigo e que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Assim, a vingança assassina não atinge seu objetivo mais. Pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação que pode prosseguir de uma existência para outra. Cabia ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, pois a verdade é que o sangue conserva o ódio no além-túmulo. Ele dá, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão, bem como a máxima do Cristo: amai aos vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. O bom procedimento não dá pelo menos nenhum pretexto e represálias, e com ele se pode fazer de um inimigo um amigo antes e depois da morte. Com o mau procedimento, ele se irrita e é então que serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou.
Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam a sua malevolência pelas obsessões e subjugações a que tantas pessoas estão expostas e que representam uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação, como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se devemos, portanto, ter indulgência e benevolência para os inimigos encarnados, igualmente as devemos ter para os que estão desencarnados. O perdão acaba com o ódio e com a vingança. Vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém vos ferir em vossa face direita, oferecei-lhe também a vossa outra. E ao que se quer demandar-vos em juízo e tirar-vos a túnica, largai-lhe também a capa. E se alguém vos obrigar a ir carregando 1000 passos, ide com ele ainda mais outros 2000. Dai a quem vos pede, e não volteis as costas aos que deseja que lhe empresteis. Mateus, capítulo 5, versículo 5, 38 e 42. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Dize-nos para oferecer uma face quando formos batidos na outra. Disse, por outras palavras, que não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a reduzir-lhe o orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido que ferir, suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la, que mais vale ser enganado que enganar, ser arruinado que arruinar os outros. Isto, ao mesmo tempo, é a condenação do duelo, que nada mais é que uma manifestação do orgulho. A fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, é a única que nos pode dar a força de suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque vos dizemos incessantemente, voltai aos vossos olhos para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. Ela é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um indício seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e afirme espírita. Deve-se, ao contrário, seguir ao preceito do Cristo que orientou: perdoai aos vossos inimigos. Desta forma, o perdão acaba com o ódio e com o sentimento de vingança. Isso aí, muito bom. Muito bom, gente. Obrigado, Inês. Obrigado, Ana. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Liliane. Muito bom. Gente, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente leu aqui até agora. Vamos fazer de conta que ninguém está vendo a gente aqui, só entre nós aqui. O que deu na cabeça de Jesus para ele falar para a gente amar os inimigos? Como a gente, às vezes, a gente amar a pessoa que nos ama já é difícil. Amar a nós mesmos. Às vezes, amar uma pessoa que a gente não tem uma sintonia, mas a gente não tem nada contra. Já é difícil a gente amar essas pessoas, quanto mais alguém que quer o nosso mal. Quanto mais alguém que, se puder, pisa na gente e estrangula a gente. Vamos lá, vamos entender, tem um porquê disso, vamos entender por que Jesus ele falou isso. A primeira coisa, que é muito interessante, que até a parte que a Liliane leu para a gente entender um pouco desse inimigo. Por que as pessoas se tornam inimigas umas das outras? É por acaso? Eu acordei um dia de mau humor lá e olhei para o cabelo da Liliane e falei, não gostei, agora a partir de hoje eu vou ser seu inimigo? Não é bem assim.
Até a nossa apostila explica, né? Ela fala, né? Quando ela vai explicar a etimologia da palavra inimigo, que significa um não amigo. E isso vai de encontro justamente a uma das coisas que o Espiritismo ensina, que onde o Espiritismo fala que o inimigo de hoje, ele foi o amigo de ontem. Então, o que acontece? Aonde isso se transformou? O que aconteceu? Para a gente dar um exemplo que a gente se utiliza nos nossos dias a dias, naquilo que a gente faz, por exemplo, de repente a gente está na rua e a gente precisa de uma informação. Aí a gente chega lá na pessoa lá e vai pedir uma informação, a pessoa ignora a gente, passa pela gente e não dá nem bola. Ou a gente pode ir num lugar, de repente a gente vai num mercado, numa padaria, numa loja, e de repente a gente não é bem tratado. Ou de repente a gente está no trânsito dirigindo e alguém vai lá e fecha a gente lá. Se a gente não está prestando atenção, a gente podia até bater lá na pessoa. São situações comuns do nosso dia a dia que mexem às vezes com a gente. Mas no final do dia, a gente tende ao quê? A relevar essas situações. Por quê? Porque são pessoas que passaram por a gente e não fazem parte da nossa vida. Foi um momento ali onde a gente se encontrou e depois cada um seguiu o seu caminho. Então, muitas vezes, vai chegar no fim do dia, a gente nem vai lembrar que isso aconteceu, porque a gente não tem uma ligação com elas. Vão perguntar assim, como foi seu dia? Você nem vai lembrar que fecharam você, que você não foi bem tratado lá na padaria, que você pediu uma informação e não te deram bola, você não vai ligar para isso. Agora vamos mudar agora um pouco, vamos dar um outro exemplo. Vai uma pessoa que você gosta muito, que você estima, aí é aniversário dela, aí você manda aquele textão lá, feliz aniversário, eu te amo, você é importante para mim, você é uma luz no meu caminho. Passa 2 semanas ao seu aniversário. Essa pessoa não mandou nenhum oi para você. Essa pessoa esqueceu do seu aniversário. Vai uma pessoa que você também gosta e você vai mandar uma mensagem para ela. Faz tempo que vocês não falam, tá? Você manda, oi, tudo bem? Como que você tá? A pessoa responde 5 dias depois falando, tá tudo bem. Nem pergunta se você também tá bem. Nem faz aquela pergunta, não, eu estou bem, e você, como está? A gente já não entorta um pouco o nariz diferente? Por quê? Porque para essas pessoas nós temos uma sintonia, nós temos uma afinidade, nós temos um sentimento, e além desse sentimento, a gente tem uma expectativa que aquele sentimento que a gente tem por ela seja correspondido, seja do mesmo jeito, que ela tenha também esse sentimento por nós. Então, quando isso é, de certa forma, quebrado, a gente já meio que entorta o nariz. Eu não estou falando aqui com esses exemplos que a gente se torne inimigo uma das outras porque a pessoa esqueceu o nosso aniversário ou a gente não respondeu a nossa mensagem. As pessoas se tornam inimigas uma das outras porque antes havia ali nessa relação um sentimento de amor, de afinidade, de respeito, de admiração, que por algum motivo foi quebrado e que se transformou numa relação muitas vezes de ódio, de rancor, de muitas vezes até de desejo de vingança. E isso é tão verdade que eu vou dar um exemplo próprio que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Nem tanto tempo atrás, faz uns 2 anos, mais ou menos. Eu tinha uma amiga muito próxima, da qual assim, a gente era muito assim, realmente amigo mesmo, de uma afinidade muito grande, porque a gente gostava das mesmas coisas, né? Então a gente ia para os mesmos, a gente saía junto, a gente viajava junto, eu ia na casa dela, ela ia na minha. E assim, foi uma relação por 10 anos, assim. Aí, um belo dia, nós fomos fazer uma viagem. Aí, o que aconteceu? Teve lá um momento onde eu não fiz exatamente como ela gostaria que eu fizesse. Lembra que a gente conversou lá da indulgência, na aula passada? Como que eu ia fazer as coisas do jeito dela se eu não sou ela? E aí, gente, só um parênteses sobre a indulgência que a gente conversou na aula passada, e eu acho que eu devia ter citado e eu acabei não citando, que a gente falou que da indulgência, que hoje nós somos os resultados de tudo aquilo que nós fizemos e praticamos em outras vidas, não só nessa, em outras vidas, as experiências, as vivências que nós tivemos. E uma das coisas que nos marca muito são as nossas crenças. E às vezes, quando eu falo crenças, não são as crenças religiosas, muitas vezes são crenças que acabam nos limitando. Por exemplo, eu não sei viver sozinho. O que vem fácil, vai fácil. Eu estou num momento hoje bom, então eu vou guardar aquilo que eu estou ganhando, porque são 7 anos de coisas boas, depois vão vir 7 anos de dificuldades. Muitas vezes, durante as nossas reencarnações, a gente vai adquirindo essas crenças que acabam fazendo parte da nossa vida, e muitas vezes elas não fazem bem para a gente. Então, são parênteses para a gente analisar um pouco, às vezes, se a gente não se deixa levar um pouco por essas crenças que fazem parte da gente. Aí, voltando para a minha história. Então, aí, teve um momento lá que eu acabei não fazendo as coisas do jeito que ela queria. Aí, o que aconteceu?
ela chegou para mim e falou umas coisas não muito boas, que me machucaram, que doeu, que me feriu, principalmente não só pelas palavras, mas principalmente pelo local onde ela falou. Até tinha outras pessoas envolvidas que não tinham nada a ver com aquela situação. No fim, o que aconteceu? Foi para a lata de lixo uma amizade de 10 anos. Justamente por quê? Porque antes havia uma relação de amor, de amizade, de sintonia, de afinidade, e que se transformou. E o que faz essa relação se transformar, na maioria das vezes, é o egoísmo. É quando nós pensamos apenas em nós, naquilo que a gente quer, nos nossos objetivos, nas nossas vontades, naquilo que eu desejo, naquilo que eu quero falar. Pouco importa como isso vai chegar no próximo. Eu vou lá e faço. Só que aí, muitas vezes, aquilo machuca. Como às vezes a gente fala, às vezes uma palavra machuca muito mais que a agressão física. E como as pessoas falam, às vezes uma palavra é como se fosse uma flecha. Ela não volta. A partir do momento que você foi lá e falou, já era. Às vezes pode ser que você não queria dizer aquilo. Pode ser que você teve apenas um momento ali, que não era exatamente aquilo que você queria dizer. Que às vezes você até depois se arrependeu do que você disse. Mas a partir do momento que você abriu a boca e falou, já era. E por que a gente fala que é o egoísmo? Porque justamente a gente se deixou levar por aquilo que a gente queria, pelos nossos julgamentos, por aquilo que eu achava certo, pelos meus desejos, e em nenhum momento eu pensei como aquilo ia chegar para outra pessoa. Eu fui lá e fiz. E aí, o que acontece? Como a gente fala, e o Espiritismo ensina, e até o Silvio falou isso em alguns evangelhos passados, quem bate não lembra que bateu. Agora, quem apanha não esquece, porque foi ela que passou pela pele. E aí, muitas vezes, o que acontece, como doeu, como feriu, como aquilo machucou, e foi de uma pessoa próxima a ela, muitas vezes esse sentimento que era de amor acaba se revertendo. Aí o que acontece? A gente acaba virando inimigo daquela pessoa, por quê? Porque a gente quer fazer para aquela pessoa que feriu a gente do mesmo jeito que ela fez para com a gente. E aí é onde começa toda essa história da gente ter amigo e inimigo por aí. E aí, vamos lá. O que o Espiritismo nos ensina? O que Jesus nos ensinou? E a gente até falou sobre isso na aula 23. Primeiro passo, a gente se reconciliar com os inimigos, aproveitando que ele está aqui. Jesus falou, antes de dar lá a sua oferta, vai se reconcilie com seus inimigos. Aproveite que eles caminham ao seu lado e se reconcilie com ele. Por quê? Jesus falou isso, primeiro, porque quando ele está do nosso lado, a gente está vendo ele. Tá certo que a nossa apostila falou um detalhe muito importante. Muitas vezes esse inimigo nosso, ele não se apresenta como inimigo. Muitas vezes ele parece que é nosso amigo. Muitas vezes ele está lá e está mexendo as coisas por trás, a gente não está nem percebendo que as coisas que ele está fazendo. A gente só vai perceber depois. Muitas vezes a gente acha que ele não está querendo nosso mal. Às vezes a gente acha que ele é nosso amigo, que ele está querendo nosso bem. Que nem novela. Aí por trás a pessoa está maquinando outras coisas. Então isso acontece muito. Mas Jesus pede para a gente tentar se reconciliar com essa pessoa enquanto ela está no nosso lado, por quê? Porque é aquilo que nós espíritas sabemos e que nós estudamos. Quando nós desencarnamos, a gente não vira anjo, não vira demônio. A gente continua sendo a mesma pessoa que nós somos, com os mesmos gostos, com as mesmas vontades. Quem eu amo, eu continuo amando. De quem eu não gosto, eu continuo não gostando. Continua a mesma coisa. Então, se a pessoa desencarna com esse sentimento de raiva, de ódio, de desejo de vingança, isso vai continuar quando ela estiver desencarnada. Aí ela vai estar mais livre, porque ela não vai estar mais na matéria. Ela vai se afiliar, se sintonizar com espíritos de mesma sintonia, de mesma vontade, de mesmo desejo de vingança. Ela vai adquirir conhecimentos das quais, quando ela estava encarnada, ela não tinha. E por ela ter sido a sua amiga, ela sabe exatamente o seu ponto forte e o seu ponto fraco. E ela vai saber mexer com você naquilo que você, naqueles seus pontos fracos para te desequilibrar, para poder mexer com você. Por isso que antes disso acontecer, Jesus fala para a gente tentar se reconciliar, para evitar esse problema, para que ele não se torne maior, para que a gente só vá perceber isso depois, quando a gente reencarnar, quando a gente tiver numa outra oportunidade, a gente vai estar lá sofrendo, a gente nem sabe por quê. É por algo que a gente fez, às vezes, nessa vida ou em outras vidas, que o espírito está lá perseguindo a gente. E como a gente falou, esse espírito, a gente estudou em aulas passadas, esse espírito se conecta, ele nos localiza através do pensamento. É através do nosso pensamento que ele localiza a gente. E até a gente falou isso, e citou alguns exemplos. Às vezes as pessoas que vêm com algum problema mental, que não conseguem emitir um pensamento raciocinado, isso não é castigo de Deus, isso é uma proteção, é uma bênção da espiritualidade.
justamente para eles não emitirem esse pensamento raciocinado e esses inimigos no passado não localizarem esse irmão. Então, para a gente ver como é grande a misericórdia de Deus por nós. Beleza. Tá. E aí, o que a gente pode fazer para amenizar isso? O que dá para a gente se reconciliar ou amenizar? O que dá para a gente fazer? O que está ao nosso alcance? O Espiritismo vai ensinar que existem 3 caminhos para nós muito importantes, onde a gente pode, pelo menos, se não se reconciliar, se não resolver essa situação, pelo menos amenizar. Uma delas, a oração. A partir do momento que a gente se conecta com a espiritualidade, que a gente faz uma oração e pede para a espiritualidade ajuda em relação àquela situação, gente, não tenham dúvidas disso. A espiritualidade está sempre ao nosso lado, pronta para nos ajudar em tudo que a gente precisar. Principalmente quando a gente se dispõe a fazer o bem. Principalmente quando a gente se dispõe a se reconciliar com aquela pessoa ou evitar um problema maior. A espiritualidade vai dar um jeito. Eu já citei isso algumas vezes, cito mais uma vez só para a gente, né, para ficar marcado, aquela situação que eu tinha com a minha chefe. A gente estava quase lá se pegando, chegou um momento que eu comecei a fazer minhas orações, comecei a colocar o nome dela na caixinha de vibração, a espiritualidade meio que deu um jeito da gente se encontrar espiritualmente antes, a gente conversou espiritualmente através de um sonho, e aí depois a gente se encontrou materialmente no dia seguinte. A gente conversou, a gente meio que se acertou, a situação foi amenizada, e hoje a gente é melhor amigo, assim, no sentido de dizer. A gente, às vezes, conversa, fica perguntando se um está bem, se o outro não está, vamos combinar de comer uma pizza. Então, assim, o que era para ser uma inimiga, com certeza, ufa, graças a Deus, uma a menos. Ela não é minha amiga, a melhor amiga que eu tenho, mas também ela não é uma inimiga. Então, graças à disposição que se houve para que isso não crescesse, para que isso não aumentasse, não virasse, né, uma inimiga minha. Outra coisa importante, e isso ajuda tanto nos nossos inimigos encarnados, mas principalmente com os desencarnados, a nossa mudança de atitude. Quando a gente muda de atitude, por que é importante isso? Porque para o espírito estar desencarnado, nós somos a mesma pessoa que cometeu aquele erro com ela. A gente não mudou. Então, quando a gente, através das nossas ações, daquilo que nós estamos fazendo, mostramos para ele que nós não somos mais aquela pessoa, que hoje aquilo que a gente fez com aquela pessoa, hoje a gente já não faria, isso ajuda, isso quebra esse elo mental que existe entre esse espírito que está desencarnado perseguindo a gente, porque o que vai acontecer? Ele vai começar a refletir, vai falar, ué, mas não é essa pessoa que me feriu, que me machucou, que causou esse prejuízo para mim no passado. Ela parece ser uma outra pessoa. E isso ajuda justamente a quebrar esse elo mental para que a espiritualidade se aproxime desse irmão e comece a mandar recursos para ele poder ser ajudado, às vezes aonde ele estiver, às vezes vindo até numa casa espírita e sendo ajudado, sendo amparado lá, recebendo as orientações que ele precisa. Através dessa quebra que muitas vezes acontece com a nossa mudança de atitude, a gente está ajudando lá o irmão, lá o espírito. Quem tem mediunidade de visão, vê muito isso acontecer, eu já vi relatos, né, pessoas contarem isso, por exemplo, trabalhos sociais, onde você está trabalhando lá, de graça, dispondo do seu tempo, ajudando uma pessoa, muitas vezes, que você não sabe nem quem é, que você nem vai ver. Então, são muitas dessas situações da gente mudar essa nossa atitude que vai ajudar a amenizar essa situação, principalmente com o desencarnado. Aí vem uma outra coisa também muito importante, que é a base da lição, da base que nós estamos estudando hoje. Pagar o mal com o bem. Do mesmo jeito que a gente estudou na aula passada lá, que a gente falou, que Jesus falou, ame o próximo como a si mesmo. Mas já que vocês não podem amar o próximo como a si mesmo, então façam para o próximo aquilo que gostariam que fizesse por você. Aqui é a mesma coisa. Jesus está falando, ame os inimigos. Mas já que vocês não conseguem amar os inimigos, então paguem o mal com o bem. Por que Jesus está fazendo isso? Principalmente por duas coisas. A primeira, quando a gente paga o mal com o bem, a gente corta essa energia que se autossustenta, muitas vezes, através de energias, de situações mais negativas. Ela se autoalimenta. Por exemplo, a pessoa foi lá, ofendeu a gente. Ela mandou lá a palavra, ela mandou uma energia lá para a gente foi lá, pegou essa energia, juntou com a nossa, a gente foi lá e ofendeu a pessoa de volta. Então, no mínimo, essa energia voltou dobrada para a pessoa. E não é uma energia boa. Então, isso começa a se autoalimentar. E começa a não ter fim o negócio.
a gente só parar para a gente analisar quando duas pessoas estão discutindo. Uma pessoa está falando A, outra pessoa está falando A mais, aí vai. E aquilo começa a se autoalimentar e começa a ficar uma situação, muitas vezes, incontrolável. Justamente porque a gente não cortou isso. Quando a gente faz o mal com o bem, a gente corta essa energia. É como se a pessoa jogasse lá a pedra na gente e a gente tivesse que... Qual que é a nossa primeira atitude? É pegar a pedra e jogar de volta. É aquilo que a gente ensinou aqui, que a nossa professora falou. Olho por olho, dente por dente. Essa é a nossa primeira tendência. O que a gente deve fazer? A pessoa jogar pedra, a gente vai lá e dá uma rosa, dá uma flor lá para a pessoa. Talvez a gente ainda não consiga. Então, o que a gente faz? A pessoa jogou a pedra, a gente vai lá, pega a pedra e guarda no bolso. Ela pode até encontrar outras pedras lá e vai continuar jogando, mas vai chegar uma hora que a pedra vai acabar e ela não vai conseguir mais jogar. Muitas vezes também isso acontece nessas discussões. A pessoa lá está falando e você não está lá, você não está revidando aquilo. Vai chegar uma hora que ela não vai ter mais energia dela fazer isso, dela continuar lá xingando, brigando lá. Porque aquilo não está se autoalimentando, ela vai gastar, ela está dispensando a energia dela. Então você não vai estar alimentando aquilo que é negativo. E a outra coisa também principal, que nós falamos, que o Paulinho leu aqui para gente. Quando a gente dá na mesma moeda, a gente vai ter que responder perante as leis de Deus sobre isso. Quando a pessoa vai lá e jogou a pedra na gente, e a gente pegou a pedra e jogou de volta, a gente vai responder por isso. Por isso que Jesus fala, se alguém te bater lá na face direita, ofereça a outra. Por quê? Porque o que ele quer dizer? Entre ser o agressor e ser o agredido, prefira ser o agredido. Porque se você for o agressor, você vai ter que se acertar perante as leis de Deus, e isso não vai ser legal. Isso vai doer, isso vai te machucar, isso vai mexer com você. Então, antes de você se endividar perante as leis de Deus e perante o próximo, então evite tudo isso. Fazendo o bem, a gente está evitando todo esse mal. Tudo isso que nós estamos falando. A partir do momento que a gente não responde isso e pratica o bem, a gente está caminhando por um outro caminho, seguindo por um outro caminho que vai nos trazer muitos benefícios muito melhores do que se a gente fosse lá e desse na mesma moeda. No mínimo, a gente já está se evitando se acertar perante as leis de Deus e a gente está evitando de prejudicar o próximo. Para a gente terminar, a gente está falando muito sobre quem a gente prejudicou, as pessoas que a gente prejudicou, que a gente feriu, tudo. E quando é o contrário? Quando somos nós que sofremos a agressão? Quando somos nós os agredidos ou quando somos nós que nos sentimos injustiçados? Como a gente até estava conversando antes da gente começar a aula, a gravação, Jesus ensinou a gente perdoar. Como ele tem aquela passagem lá com Pedro, onde Pedro perguntou, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? Jesus falou, 70 vezes 7. Quer dizer que o nosso perdão deve ser infinito. Só que muitas vezes a gente acha que o perdão, a reconciliação, é fazer com que aquela relação volte a ser o que era. É fazer com que a pessoa frequente a nossa casa como ela frequentava antes. Mas às vezes não dá. Primeiro, porque às vezes a gente até perdoou, mas a pessoa não perdoou. E aí a gente vai pegar a pessoa e levar a pessoa para nossa casa, sabendo que ainda ela quer o mal para a gente? Às vezes a pessoa ela não quer reconciliação. Então, muitas vezes, esse perdão, né, essa reconciliação da qual Jesus aqui fala para a gente, o que a espiritualidade nos ensina, o que, que é? É a gente não carregar uma mochila pesarosa nas nossas costas, cheio de remorso, cheio de rancor, cheio de raiva, de ódio e até de desejo de vingança. Porque, como a gente também estava conversando antes da gente começar a gravação, muitas vezes isso vai refletir doenças na nossa vida lá na frente. A gente vai começar a refletir doenças, vai ter doenças no nosso corpo físico, como um reflexo dessa mágoa, desse rancor, desse ódio que a gente está carregando nas nossas costas por algo que a pessoa fez lá com a gente. Então, o perdão e a reconciliação é o que? A gente deixar essa mochila de lado, tirar das nossas costas isso. É desejar o melhor para a pessoa, falar, olha, Deus te abençoe, eu quero o melhor para você. Você vai seguir seu caminho, eu vou seguir o meu. Se for necessário um encontro, algo que a gente precisa se acertar, a espiritualidade vai cuidar disso no momento oportuno. Mas é não alimentar esses sentimentos ruins. E como a gente não alimenta esses sentimentos ruins? Fazendo coisas que nos agradam, fazendo coisas, ajudando o próximo, fazendo coisas com amor. Quando eu vou lá e quando eu vou e cuido das pessoas de quem eu amo, quando eu estou com as pessoas de quem eu amo, quando eu vou lá e faço coisas de que eu gosto, eu estou fugindo, o meu foco deixa de ser essa vingança, deixa de ser esse sentimento ruim, e passa a ser coisas e pessoas de quem realmente eu importo, de quem realmente eu gosto.
Então, se eu gosto de ir lá fazer uma caminhada no parque, vou lá fazer uma caminhada no parque, vou lá assistir minha série, minha novela, vou ler um bom livro, vou escutar uma boa música, vou fazer uma visita para uma pessoa de quem eu gosto, vou receber os meus parentes, vou receber os meus netinhos, vou lá na padaria comprar uma bandeja de brigadeiro e comer, não importa. Eu vou fazer algo que me traz sentimentos bons, porque isso faz com que eu fuja dessa sintonia ruim que vai me causar prejuízo. Quem nos acompanha no trabalho de domingo, a gente teve um irmão justamente nesse caso. Ele passou pela mediunidade do Marcos, eu até acho que era algum irmão que estava ali cobrando alguma situação ali que ele passou com a família dele no passado, em vidas passadas. E ele estava muito até se sentindo, digamos assim, injustiçado pelo aquilo que ele fez, e por a família do Marcos ser muito amparada. E aí a gente perguntou, a gente falou, a gente explicou, olha, eles são amparados, eles são ajudados, eles são protegidos, porque hoje eles estão procurando fazer o bem. Você procurou seguir um outro caminho, né? Seguir o caminho da vingança. Mas se a partir do momento de hoje você mudar esse seu foco, você também vai ser amparado, você também vai ser protegido. E eu até comentei isso, com certeza inspirado pelo mentor, eu falei com ele, olha, eu tenho certeza que muitos dos seus entes queridos foram as orações deles por você que fizeram, que trouxeram você aqui. E aí ele né, começou a refletir, parou para pensar, a gente teve a oportunidade de fazer a oração por ele, e a gente pediu, né, para que a espiritualidade, se fosse permitido, trazer um irmão, de um ente querido dele, de confiança, para que ele pudesse seguir para a espiritualidade. E, pelo jeito, não veio só um, veio vários ali para buscar ele, porque ele mesmo falou, nossa, como vocês fizeram isso? Eu posso ir com eles, não sei o quê? Então, quer dizer, várias pessoas, vários irmãos que gostavam dele, vieram buscá-lo. Mas ele foi ajudado por quê? Porque justamente ele fugiu daquela sintonia da perseguição, da injustiça e de querer a vingança para coisas melhores, para se encontrar com a família, para se encontrar com quem ele ama. Então, é assim que a gente consegue alcançar realmente o perdão. Porque o perdão realmente que a gente tem que fazer é como Jesus fez, que sofreu, que foi crucificado, foi chicoteado lá, violentado, subiram ele na cruz, a primeira coisa que ele falou, Pai, perdoe eles porque eles não sabem o que fazem. Esse deve ser o nosso perdão. A gente aqui é difícil a gente perdoar a pessoa que pisa no nosso pé sem querer. Se pisou no pé, a unha está encravada, aí que a gente não perdoa mesmo. Então, é caminhando, é cuidando das pessoas de quem a gente ama, fazendo com as coisas que nós gostamos, que nos dão prazer, que trazem bons sentimentos, coisas boas para nós, a gente começa a trabalhar esse esquecimento e, com o tempo, vem o perdão. Então, tudo no momento oportuno. A gente só não pode ficar alimentando essa energia ruim. E, até para a gente terminar, isso deve ser feito por quê? Porque o nosso objetivo é fazer mais amigos do que inimigos. É por isso que a gente está aqui. A gente não veio para cá para fazer mais inimigo. E é engraçado, a gente está num momento onde tem um monte de gente que está louco para querer ter inimigo, assim, né? Parece até que se puder, anuncia, assim, né? Procuramos o inimigo, né? Pagamos bem. E não é assim. É o contrário. Aquela coisa que a gente tem, a pessoa está ali materialmente normal, mas assim, espiritualmente é como se ela estivesse com o capacete, com a armadura, com a espada, com o escudo, pronto para guerrear com alguém, com o vizinho, com o governo, com o síndico, com o cunhado, com a sogra, com o chefe. A gente está assim, a gente está pronto para brigar com os outros e não é. E isso vem de tendências que nós tivemos em outras reencarnações, onde realmente a gente guerreava, brigava, a gente vê pelos filmes antigos, né, que contam um pouco dessas histórias. Era nós que estávamos lá. Então a gente viveu muito isso. Só que chegou a hora da gente despir disso, porque isso não traz benefício para nós, isso só traz prejuízo. Então, quanto mais a gente pratica, caminha por esse caminho do bem, evitando esses sentimentos negativos, a gente vai fazer mais amigos do que inimigos, e assim a gente vai trazendo os benefícios para nós disso, dessas boas energias, desse bem-estar com as pessoas. Se eu resolver escolher ter mais inimigos e querer ficar brigando, discutindo com as outras pessoas, como Jesus ensinou, buscar e achareis. Então, uma hora, mais cedo ou mais tarde, eu vou achar. E aí vai para nós a reflexão. O que a gente quer para nós? Queremos ter mais amigos ou a gente quer ter mais inimigos? A gente tem o livre-arbítrio de escolher outro caminho. Se a gente quiser se vingar, se quiser odiar a pessoa e não perdoar, a espiritualidade não vai segurar a gente, não vai amarrar a gente. Mas o que ela vai falar é o seguinte, é aquilo que, como a gente falou, buscar e achareis.
Se esse é o caminho que você quer seguir, é esse caminho que você vai encontrar. E você vai encontrar coisas que no fim, lá na frente, não vão fazer bem para você. E tenho certeza, gente, aquilo que a gente até falou algumas vezes, não se conserta nada errado fazendo outra coisa errada. Não adianta, não dá certo, dá ruim, não vai resolver. Mesmo que a pessoa, entre aspas, consiga alcançar a vingança dela, não vai adiantar. No mínimo, vai aliviar aquele momento, mas aquele sofrimento ainda vai estar, porque veio de uma pessoa de quem ela estimava, então aquilo ainda fere ela, aquilo ainda vai machucar, e ela está endividada perante as leis de Deus, ela vai ter que se acertar daquilo que ela fez. Isso acontece muito. Há muitos espíritos que vão lá e passam pela mediunidade dos médiuns, que a gente conversa, a gente fala isso. A gente fala, olha, se você continuar fazendo essa vingança, continuar esse trabalho, fazendo o que você vem fazendo, esse vai ser seu futuro. E até há casos que a espiritualidade mostra para eles o que vai acontecer se eles não mudarem. E a partir daí é que eles fazem a reflexão do caminho que eles querem seguir, do que é melhor. Então a gente tem, através dos ensinamentos do Cristo, a oportunidade. O que a gente quer seguir? Fácil não é. A gente não sabe. Mas se a gente se dispõe, se predispõe a seguir um caminho melhor, pode ter certeza que a gente tem ajuda e uma parada da espiritualidade para isso. Eu vou terminar aqui a gravação, gente, até porque deve ter gente que precisa sair, alguma coisa, então a gente desde já agradece mais uma vez aí a atenção, espero que tenha sido importante, é um tema muito importante, faz parte do nosso dia a dia, fica aí para aprendizado, para reflexão para nós, de como nós estamos nos comportando em relação a isso, mas aí na próxima aula a gente vai continuar, onde a gente vai caminhar ainda por esse amor, né, que a gente falou do amor, quando amar o próximo como a si mesmo, depois amar os inimigos, e a gente vai falar agora já caminhando um pouco para a perfeição moral. A gente vai sair daqui desse curso todo mundo com uma asinha, pode ter certeza, viu? Desejamos a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos e que possamos nos encontrar mais uma vez na semana que vem. Até lá, então, que Deus Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.